Gênesis capítulo 31, versículo 1 e 2, que os filhos de Labão estavam conspirando contra o Jacó, e também nós vemos que o próprio Labão não olhava mais para Jacó da forma que via antes. Ele já não sentia mais Jacó como mesmo, ou seja, a inveja, ou a desconfiança, ou alguma coisa assim, tipo, rapaz, tem uma coisa errada, esse cara está prosperando, ele está crescendo. Então foi nessa época aqui mais ou menos que eles perceberam, o Labão percebeu que não tinha jeito, aqui já tinha mudado já o salário de Jacó. Diz o Jacó que 10 vezes, mudou meu salário 10 vezes, nós vamos ver isso lá na frente, né? E então, com todas as pressões do Labão, Jacó continuava crescendo, enriquecendo e prosperando por causa da bênção de Deus, ok? E nós vemos também pela história que sempre que o povo da aliança, o povo da promessa, aqueles que são da promessa, começam a prosperar, começam a ficar bem, aí os que estão em redor começam a sentir inveja, sempre assim, né? Começam a colocar obstáculos, como foi no caso lá da história do Isaac, né? Que os filisteus começaram a entulhar os poços e aí por diante. Bom, no versículo 3 de Gênesis 31, agora Deus, preste atenção, agora é Deus está ordenando Jacó, ordenando que ele volte para a terra natal dele, a terra da promessa, ok? Lá na primeira parte era Jacó que estava querendo voltar, na segunda-feira, hoje, quarta-feira, Gênesis 31, versículo 3, Deus ordena Jacó, e aí que volte, e aí Deus coloca uma condição aqui, um ponto, olha, o que Deus está dizendo, e eu estarei com você. Como é que nós vamos entender essa parte que Deus fala? Jacó, você tem que voltar para a sua terra natal e eu estarei com você. E nós podemos entender o seguinte: primeiro, Jacó já tinha visto que Deus realmente estava com ele em Padan Aram. Então, Deus está tentando transmitir para Jacó, nesse caso, que da mesma forma que Deus o prosperou em Padan Aram, Deus iria prosperá-lo lá na terra da promessa. Mas, outro pensamento que surge aqui, para nós comentarmos, é o seguinte, bom, Jacó, você gosta da prosperidade, você gosta da proteção, você gosta da bênção que eu te dou, isso Deus fala com ele, então você vai ter que voltar para aquela terra lá, porque a minha presença em sua vida vai continuar sendo manifesta em sua vida se você voltar. Caso você não queira voltar, então meu filho, você vai ficar sozinho, e aí eu quero ver como é que você vai prosperar com essas manobras todas aí. Versículo 4 diz que, e 5, né? Diz que Jacó mandou chamar as duas esposas, Raquel e Lia. Vem cá, ele estava no campo cuidando das ovelhas, vem cá que eu quero conversar com vocês. E aí ele começa a dizer: olha, vocês têm visto tanto que eu tenho trabalhado, olha, vocês têm visto como é que tem sido o tratamento do seu pai, olha, o negócio está ficando feio, está apertando, seus irmãos já estão me olhando torto, seu pai já não me vê como era, e agora é o seguinte, Deus falou que eu tenho que voltar, eu já queria voltar, mas agora eu tenho que voltar, porque Deus, o Deus do meu pai, é que está me mandando voltar. Olha o versículo 5 aí, você vai ver que ele se expressa assim: olha, o Deus do meu pai tem estado comigo, mesmo eu tendo passado tanta coisa aí, mesmo o seu pai tendo me tratado do jeito que ele tem me tratado, mesmo, sabe, com todas essas adversidades, essas manobras que eu tenho que fazer, sabe, eu só tenho tido vitória porque o Deus do meu pai está comigo. E isso ele começa aqui a introduzir o assunto com as esposas dele, que no caso são filhas do Labão, a Raquel e a Lia. E até agora Jacó tem Deus como Deus do meu pai. Veja, o Deus do meu pai está comigo, o Deus do meu pai, porque conforme ele se expressou lá em Betel, ele disse: olha, se o Senhor cumprir isso que o Senhor está dizendo, se o Senhor me trouxer de volta em prosperidade, em paz, por minha casa, minha terra, então o Senhor passará a ser o meu Deus. Lembram disso? Então até aqui Deus ainda é Deus dos pais dele, não era Deus dele, né? Então Deus, embora tenha estado com Jacó direto ali, fazendo tudo, cumprindo a sua parte, ainda faltava a última parte, que era levar o Jacó em segurança de volta para aquela terra, para dar continuidade à história da promessa, né, ou a terra da promessa. Amém? Estão compreendendo, sim ou não? E, bom, no versículo 7, no versículo 7, o Jacó, é aqui que ele fala com Labão: rapaz, tu tem me feito de tolo, vamos dizer assim, na verdade ele fala do Labão, fala para as esposas: o pai de vocês, meu sogro, meu tio, o pai de vocês tem me feito de tolo, ele mudou meu salário 10 vezes. É aqui a primeira vez que aparece isso, 10 vezes. Ninguém sabe se isso é literal. O que a gente sabe é que depois o Jacó vai dizer isso para Labão mesmo: rapaz, tu mudou meu salário 10 vezes, né? Pode ser que 10 seja um número aqui redundante, uma expressão redundante, com redundância, né? 10, número inteiro e tal. Então Deus, ele não permitiu que Labão me prejudicasse. É a expressão do Jacó em Gênesis 31, versículo 7. Deus dos meus pais não permitiu que o seu pai, o pai de vocês, me prejudicasse. E então o Deus do meu pai, do meu avô, é que me fez prosperar. E aí agora Jacó, ele passa a explicar para as suas esposas
como foi que Deus protegeu, como foi que Deus fez com que ele prosperasse, ao ponto de ele ter mais riqueza e ter um rebanho melhor e maior e ter mais riqueza em si do que o seu próprio sogro e seus cunhados. Ele vai passar a explicar isso do versículo 10 ao versículo 13 de Gênesis 31. No versículo 10, ele fala que houve um sonho, né? Na época do acasalamento, ele foi dormir e Deus falou com ele em sonho, né? Deus comunicou com Jacó. E aí ele via que os machos salpiscados e listrados é que estavam fecundando as fêmeas, né? E aqui ele está começando a dizer, explicar para as esposas como foi que isso começou a acontecer. Ele está fazendo referência aquele outro episódio onde ele foi conversar com Labão e disse: olha, Labão, eu quero como salário as salpiscados e malhados. Ok? Ele agora está explicando até porque que ele escolheu esse grupo, esse grupo de ovelha e de cabra para ser o salário dele, porque Deus tinha mostrado em visão, em sonho, tinha dito: olha, Jacó, olha o que está acontecendo. O anjo do Senhor falou: olha o que está acontecendo, olha aí, os machos listados estão fecundando as fêmeas, né? E aí ele está agora explicando para as esposas como foi que houve tudo ali. Versículo 11 e 12. O versículo 13 de Gênesis 31 é exatamente a parte onde Jacó diz: olha, Deus falou que eu tenho que voltar, né? E aí ele diz assim que Deus apareceu para ele, para falar com ele, dizendo assim: eu sou o Deus de Betel. Veja, lá em Betel, Deus aparece para ele dizendo: eu sou o Deus do teu pai Abraão, do teu avô Abraão, do teu pai Isaque, ok? Porém, nesse caso aqui, Deus agora já tinha alguma coisa em andamento, porque houve uma promessa, houve um pacto feito em Betel. E aí Deus chega para ele e diz assim: olha, eu sou Deus lá de Betel, você lembra? Que te apareceu em Betel, né? O Deus do seu pai, tal. Agora Deus está trazendo a lembrança de Jacó, o pacto feito lá em Betel. É como se Deus estivesse dizendo: você lembra que o que eu prometi, tudo que eu falei que ia fazer, eu fiz? Você lembra? Você já está aí com 2 esposas, você já está aí com 11 filhos, ou 12, né? 12 filhos, né? Com a Diná, 12, e só falta agora o Benjamim nascer, né? E você agora já é o mais rico aqui, da família, da parentela, né? E então, queridos, eu estive com você durante todos esses anos, desde aquele dia que a gente se encontrou lá em Betel, né? Há 20 anos atrás, né? Onde você ungiu aquela coluna. Olha o versículo 13 aí, sabe, Jacó? Onde você ungiu aquela coluna, onde você me fez aquela promessa, você lembra? Né? A referência, né? A coluna, uma pedra como coluna. Então Deus está dizendo que não esqueceu, que Jacó também não devia esquecer, né? Do pacto que foi feito, foi proposto ali. Versículo 14. Então, quando as mulheres de Jacó escutam isso, e uma delas, ninguém sabe quem, mas diz que elas mesmo começaram a citar, começaram a dizer: bom, mas existe ainda herança para nós na casa do nosso pai? Há ainda herança para nós? Olha aí, não existe, porque o Jacó é o mais rico, e a herança do Jacó, no caso, não é nem para a mulher, é para os filhos, né? Então o pai delas não tinha tanta prosperidade quanto Jacó. E outra coisa, nós sabemos que as mulheres não herdavam, não. Versículo 13, quando diz assim: volte para a sua terra, para a sua casa, né, para a sua terra natal. Veja o versículo 3 lá, que no versículo 3 de Gênesis 31 está assim: ó, e o Senhor disse a Jacó: volte para a terra natal de seus pais, seus parentes, e eu estarei com você. Ou seja, Jacó passou essa ideia para as esposas, e as esposas, conhecendo todo o histórico, elas disseram: vamos embora. Não tem nem herança para nós aqui. Também o tratamento do pai, né, de Labão, parece que não foi muito bom, tá certo? Jacó agora está também explicando: olha, vocês viram como foi que Deus fez comigo quando o seu pai dizia que o meu salário era salpiscado, só nascia salpiscado. Se ele dissesse que eram os malhados, só nascia os malhados. Se ele dissesse que eram os branquinhos, só nascia os branquinhos. Eu estou agora aumentando aqui para você entender que Jacó mudou muito o salário, o Labão mudou muito o salário de Jacó. Só que toda vez que o Labão mudava o salário, aí eu já veio como uma influência de Deus. Se não é uma influência no sentido de mudar a genética dos animais, era uma influência no sentido de fazer com que Labão né, dissesse exatamente para Jacó qual era os que iriam procriar melhores. Não, agora você vai nascer, os que nascerem aí no meio do rebanho, que for preto, é seu. Um exemplo, né? E aí Jacó está dizendo aqui para as esposas: vocês estão vendo como foi que Deus fez comigo? Tá? Né? Versículo 8 de Gênesis 31, tá bom? Meus queridos e queridas,
versículo 9, diz assim: foi assim que Deus tirou os rebanhos do seu pai e me deu. Foi desse jeito, foi estando comigo, foi transformando a pressão que o seu pai me dava, né, em bênção para mim, tá certo? Toda vez que ele mudava o negócio pensando que ia me prejudicar, era me abençoando. Deus transformando a maldição em bênção, Deus transformando aperto em prosperidade, Deus transformando, sabe, aquele pensamento de Labão, que achava que estava mandando, que tinha e tal. Não, toda vez que ele se mexia para prejudicar Jacó, ele é que era prejudicado, né? Bom, então, se você olhar lá no Gênesis 30, versículo 32 e 33, capítulo anterior aí, você vai ver que desde aquele momento, Jacó já sabia o tipo de rebanho que iria multiplicar-se mais rápido, que iria ser mais forte, né? E as pessoas dizem que a maior parte das cabras e ovelhas naquela região do Oriente Médio são os desmalhados, salpiscados, tá certo? Observe que esse foi o salário estipulado por Jacó, tá certo? Ok? Bom, queridos, quero que vocês vejam em Gênesis 31, no versículo 14, quando as esposas, né, as filhas de Labão, nós temos parte ainda na herança do nosso pai. Segundo o costume da época, mulheres não recebiam herança nenhuma, somente os filhos homens. E tinha também mais um costume, presta bem atenção agora que o negócio vai ficar tenso. Veja bem, a herança aqui não se fala muito do costume da questão de primogenitura, não, mas fica muito claro, fica muito evidente isso aqui. Não estou dizendo que não tinha, estou dizendo que o texto não aborda com clareza o assunto de primogenitura aqui, lá em Padã Aram. Porém, como era transmitida essa herança de pai para filho? Não era somente herança, sabe, de posse, de terra, vamos dizer assim, de dinheiro, de ouro, de prata. Não, era herança espiritual também, queridos. Você veja bem, eles eram politeístas, e os terafins, que eram ídolos do lar, que ficavam em casa, eles criam que os terafins protegiam e prosperavam a família. Os terafins também ficavam em evidência no caso da transferência de herança. Como assim? Vamos supor aqui, isso aqui é um terafim, um dos tais. O pai tinha que entregar isso aqui ao filho, para ele ter como comprovar que recebeu a herança do pai. De forma que criou-se o costume que quem tivesse a posse dos terafins tinha também o direito à herança daquele homem, tá certo? Então eu quero só que você entenda que as mulheres não recebiam herança. E posteriormente criou-se em Israel, existiu em Israel o costume de mulheres, em alguns casos, poderem herdar, né, dos pais, mas era somente se permanecessem dentro de suas próprias tribos de origem, casando-se com um homem da mesma linhagem. E até nesse caso, né, a herança era condicional. Como assim, pastor? Condicional? Se o pai não tivesse filhos, ok? Se o pai não tivesse filhos, a filha iria herdar. Em que condições? Ela tinha que ser casada com alguém da mesma tribo, da mesma origem genética. Ok? Ok? E aí as mulheres do Jacó, a Lia e a Raquel, elas dizem assim: temos nós parte da herança do nosso pai, não somos nós como forasteiros ou estrangeiras. Bom, queridos, ele não nos trata como estrangeiros. Versículo 15 de Gênesis 31. Nós sabemos que os estrangeiros também não tinham direito à herança de terra, de posses, não. E essa era a área dos pais do Abraão, né? do Terá, tá bom? E esse costume, olha só, Abraão aqui tinha essa mentalidade no início e foi para a terra, né, de Canaã. Eu acho que era um costume que era geral, né? Por isso é que Abraão, esse foi mais um dos casos pelos quais Abraão foi morar na porta do deserto do Negev, porque estrangeiros não tinham direito a herdar nada, tinha que comprar, como ele fez, comprou lá a caverna de Macpelá. Ok? Quando as filhas de Labão, no versículo 15, dizem assim: não nos trata o Labão, nosso pai, como estrangeiras, elas estão falando assim que não tem direito à herança, mas é muito grave, porque o estrangeiro ele podia ser também comercializado. Ok? Comercializado. Ele poderia ser vendido ou comprado como escravo. Ok? Bom, fiquem na paz do Senhor. Amanhã